Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cris. Eu me chamo Magnus e hoje temos algo muito importante para falar para vocês. Se vocês procurarem na internet, no YouTube, vocês vão encontrar um monte de vídeo falando sobre comprar chácara, como comprar uma chácara, o que eu fiz para comprar uma chácara. Mas hoje nós queremos falar sobre algo, uma realidade que ninguém conta para vocês. Como é morar na cidade e ter uma chácara no interior e não poder morar nela. Se você vive nesse meio termo, entre a cidade e o campo, fique aqui com a gente, que hoje a gente vai desabafar. Primeiro, a gente quer agradecer, né, todos os inscritos que estão aqui conosco. Já passamos de 150 inscritos. Muito obrigada. Temos muita gratidão a vocês. A quem compartilha nossos vídeos, a quem comenta, a quem deixa o like. Também os novos que estão chegando, passando por aqui. Se você está vendo esse vídeo agora pela primeira vez, se inscreva aqui no canal e ajude a gente aqui a produzir muito conteúdo aqui para vocês. Nós somos um casal que moramos na cidade e temos essa casa aqui no interior de Pernambuco, um lugar bem seco, bem difícil. E mostramos para vocês a rotina de que é ter uma casa na chácara, uma chácara no interior e não poder morar nessa chácara. Hoje nós separamos 5 pontos que são os mais difíceis, né, os mais críticos de se viver na cidade e, e ter uma chácara no interior. Assim, esses pontos são difíceis no sentido do geral, no sentido geral de como é viver entre a cidade e o campo. Exato. A gente sabe que existem outras coisas mais difíceis, talvez até na sua localidade pode existir tópicos diferentes do nosso. Mas aqui, para a nossa realidade, esses 5 pontos que nós separamos são os mais difíceis. O primeiro ponto que nós vamos falar é a limpeza geral do capim, do mato que tem no terreno, porque assim, como nós, no nosso caso, como eu trabalho 4 dias e geralmente a gente vem de 15 em 15 dias aqui para a chácara, quando eu largo, no dia que eu largo de folga é o dia que a gente vem para cá. Então eu estou cansado e no primeiro dia é mais descanso. No segundo dia a gente tenta o máximo para limpar, para aguar as plantas e outras coisas mais. E às vezes o tempo é curto, o tempo é muito curto, para não se cansar também, no caso, eu não me cansar tanto para voltar a trabalhar, porque eu trabalho em produção, numa área de produção, e a minha idade já não é mais aquela idade de jovenzinho, que onde era ativo demais, e hoje em dia eu me resguardo mais para não ficar tão cansado. Fora que quando a gente chega, logo que a gente chega no primeiro dia, a casa tá daquele jeito, muita sujeira. Passa em média 10 a 15 dias fechada. Então é muita sujeira, é cocô de bicho, é poeira, muita aranha. Aqui tem muita aranha caranguejeira, tem muito filhote de aranha caranguejeira dentro da nossa casa. Eles fazem casa debaixo do sofá, debaixo dos colchões, qualquer cantinho, elas fazem casa. Elas estão no habitat dela, né? Nós é que estamos aqui Invadindo. invadindo o habitat dela. Então, assim,
a gente procura não matar, a gente procura destruir as casas e mandar elas aqui fora, aqui na terra, para que elas possam ir para outro lugar, ou fazer casa em outro lugar. Mas é muita sujeira. Então, assim, quem pensa que vai chegar numa chácara, a não ser que você more, mas para nossa realidade, que não mora, quando a gente chega, é só trabalho. Tem que lavar os banheiros, tem que fazer a comida. E o mato, né, amor, que não dá vencimento, principalmente no inverno, não dá vencimento. A gente capina e daqui a pouco, quando passa 10 dias, eles já estão brotando novamente, a não ser no verão. E aqui é seca, seca, seca. Aí realmente o mato fica mais fácil de lidar com ele. Mas na época do inverno das chuvas, é muito, muito, muito mais difícil fazer a limpeza do ambiente, em todos os sentidos, tanto no sentido de animal, como no sentido do mato. Esse é um dos problemas assim que a gente tem muito aqui, né? Porque Verdade. Hoje mesmo nós chegamos hoje aqui. Hoje é sete, dia 7 de julho e eu larguei de folga ontem. Ontem, como teve o jogo da seleção, nós não viemos para cá e também teve uma festividade na casa de uns conhecidos nossos, amigos nossos, né? E nós resolvemos vir pela madrugada hoje. Saímos de casa umas 5h10 da manhã. aproveitar e mandar um beijo para eles, né? Que são nossos inscritos, né? Irmã Nosso Mari, irmão irmão Carlos, Carlos, um Rodrigo, abração. Rodolfo, família toda, viu? Ontem nós ficamos descobrindo se era menino ou era menina. É, o netinho de Mara Nova é uma É uma netinha. netinha. Lauane, seja bem-vinda, Um Lauane. abração, um cheirão para todos aí. Que Verdade. Deus continue abençoando a vida de vocês. E nós resolvemos vir hoje pela manhã Saímos de cedo. 4 horas de casa, né, Não, amor? saímos 5 e 5h10. 10, acordamos de 4 Acordamos de horas. 4 horas, saímos de 5h10. E quando chegamos aqui, o nosso plano era começar a limpar os matos, limpar o mato e fazer as tarefas. Mas chegamos muito cansados, porque já fomos dormir tarde e eu tinha largado no dia anterior de folga. E quando chega aqui, bateu um sono, uma É, preguiça verdade. e acabamos dormindo. Tava E bem friozinho, aí agora já pronto. são quase 3 horas da tarde e já não dá mais para fazer muita coisa, porque no instante passa a hora e daqui a pouco anoitece e a gente tem que se recolher. É verdade. O segundo tópico que a gente tem dificuldade para quem não mora na chácara que comprou é a insegurança. Esse é um tópico que deixa a gente bem preocupado, né, filha? Né? A Bem gente, preocupado mesmo. a gente tem câmeras aqui e monitora essa casa em todos os lados, né? A gente tem várias câmeras. A gente monitora de casa. Mas mesmo assim, Apesar da tranquilidade do interior, é a tranquilo, né? tranquilidade do interior, Graças a Deus nunca aconteceu nada. a gente ainda é cismado com o ambiente, porque assim, como nós somos pessoas que vêm da cidade, geralmente o povo fica meio distante, não quer se chegar e às vezes olham pra gente, E a gente não mora aqui, né? e a gente Então não fica mora mais assim, difícil, porque então não fica mora. muito difícil. O povo fica olhando pra gente assim, como se a gente fosse pessoas, não sei, pessoas estranhas, né? E na realidade nós estamos invadindo um ambiente que eles são conhecidos há muito tempo, né? São nativos, São né? nativos daqui. É, Então, isso é um pouquinho difícil de conviver também. é verdade. Mesmo a gente tendo facilidade de fazer A amizade, amizade. mas querendo ou não, a gente é estranho aqui. E principalmente porque a gente não mora aqui. A gente vem e vai, vem e vai. Então, a gente não convive muito com as dificuldades do lugar. E quando a gente chega, a gente cuida da nossa chácara aqui e tal, não tem aquele convívio muito com os vizinhos, né? Os vizinhos são longe, distantes, e como a gente não nasceu aqui, não morava aqui, Não tem chegou parente agora, não aqui, tem não tem. parente aqui, O nosso sonho era comprar um terreno no interior do nosso estado, Pernambuco. Então saímos pesquisando e fica para o outro vídeo. Você vai descobrir como é que foi. é verdade. O terceiro tópico, que também é uma dificuldade para a gente, é o custo do combustível, né, É. amor? A gente fica um pouquinho distante de casa. Quantos quilômetros é São daqui? uns 140 quilômetros da cidade, da onde nós moramos, para cá, né? 140 quilômetros. 140 quilômetros. Assim, em média, o custo de combustível
180, R$ 250, dependendo de como está o trânsito, O se está trânsito. engarrafado, se não está. É, É por isso que eu procuro vir o mais cedo possível, assim, de madrugada, para não pegar o trânsito, a agitação do trânsito, né? é O verdade. engarrafamento, e depois a gente vai contar outras situações que acontecem com engarrafamento, né? É O meu verdade. problema é engarrafamento. É como se fosse a escada para o Kung Fu Panda, é o engarrafamento para mim. Meu marido tem problemas com engarrafamento. Então a gente foge de engarrafamento. E isso, a gente sempre vem com um carro pesado, com muita coisa que a gente traz, né? Então acaba que consome muito combustível, né? O nosso carro não é um carro econômico. E a gente, esse também é um dos fatores, às vezes, da gente até não vir sempre nas folgas dele. Às vezes a gente pula uma folga, ele tem folga, mas como a gente veio na folga passada, a gente não vai na próxima, por causa do combustível, porque é um custo. Mas foi algo que a gente optou de não. Muita gente pode perguntar assim, por que vocês não compraram uma chácara mais próxima da cidade? Porque quanto mais próximo da cidade, mais perigoso é. A violência é maior. E fora que o custo de uma chácara próximo da cidade é bem mais alto do que o custo de uma chácara, o preço de aquisição de uma chácara no Mais interior. distante, né? Mais É, distante mais do. distante do interior. Quanto mais distante da cidade grande, maior é a vantagem para quem compra, né? O preço da terra é mais Em conta. em conta. O quarto ponto que a gente destacou também aqui é a dificuldade em não poder criar nada, não poder plantar nada, e o que planta Não dá. não dá. Nós temos aqui, plantamos aqui árvores frutíferas, até enxertada também nós compramos. Infelizmente elas não desenvolveram, É. pelo fato de não ter a chuva. A chuva é suficiente, Insuficiente. É, não é suficiente para ela que ela cresça, né? E também a água também é uma dificuldade. é, E se for cavar um poço aqui, a água é salobra. exatamente. Da água salgada mesmo, chega a ser salgada. Esse é uma das dificuldades que talvez quem compra em outro local não sinta essa dificuldade, né? Tem pessoas que têm chácaras em um lugar com muita água. Mas aqui, nesse interior, nessa parte do interior onde a gente mora, é agreste, quase encostado no sertão. Então, a dificuldade de água é grande. A gente não pode criar uma galinha, porque a gente não mora aqui. Quem é que vai tomar conta? A gente não pode criar um boi, a gente não pode criar uma cabra, a gente não pode plantar um roçado, a gente não pode plantar uma horta. E até as árvores têm dificuldade porque não tem ninguém para aguar. E não é viável para a gente colocar alguém para tomar conta, porque não tem como fazer casa de caseiro, nosso terreno não suportaria isso, porque é pequeno, né? Não é uma fazenda para ter um caseiro. E os vizinhos que moram por aqui, eles não gostam de se dispor em relação a isso. A gente prefere, então, que a gente ague quando a gente chegar. Só que é bem difícil, porque a gente vê a plantinha sofrendo, principalmente na época da seca, né? Ela sofre de não poder ter água. E a gente até já desistiu, eu e meu marido, assim, de comprar, que a gente passa às vezes na feira, vê pé de De goiaba. goiaba, Eu pé de gostaria muito de ter um pé de goiaba jabuticaba, aqui. mas a gente já Eu já desisti. Só desistimos. quando nós viermos mesmo morar aqui. E vai acontecer quando ele se aposentar e que está próximo, em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o quinto e último ponto que a gente destacou aqui em relação ao nosso sofrimento de não morar na chácara que a gente tem, é a saudade de estar aqui. Isso é ruim, né, amor? Muito ruim. Muito ruim. Quando nós estamos vindo para cá, é uma alegria tremenda. É verdade. É porque assim, existem cidades que nós passamos Várias cidades. e quando nós chegamos na primeira cidade que após A a saída da. capital de Pernambuco, quando a gente já vai sair da capital, já pegando numa cidade que ela já parece interiorana, né? Mas não é. Ela Ainda é região é metropolitana. região metropolitana. Quando nós já chegamos ali, o coração ele bate de alegria. Se alegra. E é o mesmo ao contrário quando estamos voltando para cá, para a cidade. Verdade. É, dá uma tristeza, Deus me perdoe, mas dá uma tristeza. É. E assim é muito ruim. E a vontade da gente é estar aqui, A né? vontade É é não morar voltar, é aqui. morar. É Mas verdade. vai chegar o dia. Vai chegar o dia, em nome de Jesus. Então, esses foram os 5 tópicos que a gente destacou aqui. É,
a dificuldade. É muito difícil você ter uma chácara e não poder morar. A gente agradece muito a Deus, a gente é muito grato por ter essa chácara. Mas a gente gostaria de cuidar mais, de cuidar melhor, enquanto a gente tem saúde, né? Porque a gente sabe que a idade chega e cada vez fica mais difícil, a gente vai precisar pagar para cuidar. Mas isso não vai ser dificuldade não, viu? A gente vai continuar aqui, vai morar aqui. Porque o nosso plano, se Deus permitir, o nosso plano, o nosso sonho é morar aqui, nesse lugar. Em nome de Jesus. Vai chegar o dia, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai realizar esse nosso sonho. Mas esses foram os tópicos que nós separamos para vocês, das dificuldades. Você que tem vontade de ter uma chácara, saiba que se você não morar nela, você vai passar um pouquinho de aperto, um pouquinho de... E tem gente que tem... As dificuldades. Né? Só para passar final de semana e acha que não vai ter dificuldade. Tem, independente do tamanho, viu? Mesmo se for pequenininho, um terreninho com uma casinha, mas passa essas dificuldades, dificuldade de insegurança, de sujeira, de manutenção, né? É o mais difícil é a manutenção. É verdade. Mas a gente quer agradecer cada um que chegou aqui, dizer a vocês que se inscrevam no nosso canal. A gente vai trazer um novo vídeo depois contando como a gente fez para comprar essa chácara aqui e dando dicas para vocês de como vocês podem adquirir a chácara de vocês também. Né, amor? Uma boa tarde para vocês. E até o próximo vídeo. Se inscrevam, né? Se inscrevam. Deixem um like. Ajuda muito o canal. É verdade. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos os inscritos. Nós estamos com 157, se eu não me engano o número. Mas estamos em rumo aos 200, 300. Se inscrevam, deixem um like. Que Deus continue abençoando a vida de cada um inscrito e aqueles que ainda estão para se inscrever. É verdade. Amém. Tchau, minha gente. Até o Tchau, próximo. gente. Até o próximo vídeo.